Universidade onde eu sou professor, sim, e eu tenho um pós-grado que é maestria, doutorado e alunos, né, de maestria, doutorado em cirurgia maxilofacial. Agora eu tenho um pós-doutorado em cirurgia maxilofacial, que é o pós-doc, e os alunos da maestria de cirurgia maxilofacial hablam com os alunos da ortodôncia o tempo todo, e eles juntos planificam os pacientes. Sempre eu oriento, mas há aqueles que eles não perguntam, se olvidam ou pensam que já estão voando solo é quando tem os maiores tombos, né? Então, essa paciente foi tratada pela ortodôncia em Bauru, na minha universidade, uma paciente com um pouco de biprotrusão e uma mordida aberta e um plano acusal duplo. Sempre que tu tiveres um plano acusal duplo como este, tu tens que se recordar uma coisa: tu só não podes nivelar. E se nivelar, tem que cortar, segmentar o alambre e aguardar 2 ou 3 meses para que tenha a recidiva. Se não, vai recidivar depois que sacar o aparelho. Entendido? Aí, pronto. E aí o aluno da ortodôncia, em 2013, mira, faz tempo, hein? 20 anos. Preparou para nós outros, para os alunos da cirurgia maxilofacial. Mira que rico, um alambre de acero 21 por 25, esse 21 por 25, mira, um arco reto, mira que fantástico. Isso é uma bomba atômica. Sim? Isso para a cirurgia ortognática é uma bomba. Sim, por quê? Porque vai explodir. Ah, mas professor, eu sou ortodoncista, eu tenho pacientes em minha oficina que não são cirúrgicos, e eu trato mordida aberta com mini implante, eu trato mordida aberta com elástico vertical. Tu podes tratar com o que queres em sua oficina, desde que o paciente não seja cirúrgico. Os pacientes cirúrgicos tu não podes. Sim? Então você alinhou, nivelou, um arco reto, uma maxila que era 2 planos, se quedou em um solo. Mira que lindo, as fotos bonitas, usaram ganchos com solda, porque não tinha gancho nos braços. Isso aqui, se não me engano, é device convencional, não é, Garcia? É device convencional. Feito lá na Universidade de São Paulo. E o aluno de pós-grado da cirurgia operou. E esse é o resultado pós-cirúrgico. Mira que lindo. A mordida aberta manteve. E daí me perguntaram: e a hora, professor? A hora? Reoperar? Não tem nada a fazer. Ou reopera ou chego na fresa diamantada, ancha, e ó, fresa nos molares todos até que os incisivos chegam. Mas já tinha extraído o pré. Mira, ó, eu pedi para desgastaram e se quedou assim como que quase tendendo a cirar. Esse é outro caso de um paciente amigo meu também, só para finalizar, antes da gente ter um espaço para discutir um pouco de mordida aberta. Não tem nada a ver. Ó, ela me perguntou sobre a fome. Essa é uma pergunta muito boa. A língua abre a mordida ou a língua entra porque a mordida abriu? O que eu penso? A língua entra porque a mordida se abriu. E se a mordida está cerrada, a língua não vai entrar nunca. Então, eu
eu hoje não indico pacientes que foram tratados quirurgicamente de mordida aberta, eu não indico de rotina para que hagam fonoaudiologia. Sim? Pero se tu haces tratamento com fonoaudiologia, isso ajuda bastante, bastante. Pero não vai evitar nada, porque a recidiva é a memória do ligamento periodontal do ar. Nada tem a ver com a língua. Nada tem a ver com a língua. Sim, pero quando ela habla, tu vai começar a ver a língua porque o arco vai abrindo e a língua vai escapando. Entendeu? Então assim, o que eu penso lá no pós-operatório, especialmente nos pacientes com mordida aberta, tu deve utilizar um pouco de fono, pero não é fundamental, não é imprescindível, tá? Não é imprescindível. Outro paciente de um amigo meu, este é um ortodoncista conhecido do norte, da região mais centro-oeste do país, que assistiu uma aula minha e me disse: Eduardo, eu vou te dar um regalo. Este paciente é um médico da minha cidade e que foi operado lá na minha cidade com um cirurgião e que agora estou tendo um problema jurídico, óbvio, que ele moveu uma ação contra mim, contra o cirurgião, porque a mordida não se quedou bem. E mira, eu vou te dar um regalo. Este é um paciente rico, alinhado, nivelado, em um arco solo, planificado, não segmentou, não expandiu. O que vai acontecer? Vai recidivar tudo. Acá no pós-operatório, usando alambre redondo, que é mais perigoso ainda, o ortodoncista, para trabalhar com alambre redondo em um paciente pós-cirúrgico, eu diria que depois de 20 anos trabalhando, tu podes começar a utilizar alambre redondo. Isso não é para qualquer um que não tenha muita experiência, porque tu pode se perder e a cirurgia vai tudo embora, porque não tem como manter a angulação e torque. São buracos que andam Você conhece isso aí? Conhece? O ortodentista? Não. Ele é de Cuiabá. É o Dark. Não, o Bright bom. Sim. Bright bom. Fez curso comigo, né? 6 meses. Aí, ó. Pós-operatório. Mira que rico. Que coisa linda. Aí ele me perguntou: o que eu vou fazer agora, Eduardo? Eu disse: muito simples. Ortodôncia e cirurgia ortognática de novo. A hora tu necessita segmentar essa medicina e encaixar. Não tem o que fazer. Não há nada que fazer. Outro erro grande aí, como tem instalações de dois braços superiores, os molares estão com angulação de 5 graus, teria que ser 0 graus os molares. Sim. Quando tu tens um molar que não estás em classe 1, não pode utilizar o acessório do primeiro molar. Tem que usar o acessório do segundo inferior, né? Porque ele é 0. Está na vertical. Tem que estar vertical. Sim, mas isso é de menos, no tanto não segmentou, perdeu o transversal. Ele perde na transversal porque não expandiu. Então a expansão é a estrutura total. E aí eu digo assim, os cirurgianos bucomaxilofaciais miram um resultado desse e veem que é uma coisa que não ficou legal, que não ficou bueno, pero se quedam tranquilos. E este resultado para um ortodoncista é uma coisa terrível. Sim, é uma coisa terrível. Então se cuidem dos cirujanos, porque tu tienes que trabalhar perfeito como os ortodoncistas querem. Sim, têm que trabalhar em conjunto com os ortodoncistas, porque senão
vai ter um problema muito grande. Tu tens que finalizar sempre na chave perfeita, na chave correta, para que não tenha problemas pós-operatórios. Sim. Durante a segmentação da maxila, não exclui decisivo, mantém a forma marginal dos arcos, recuperar depois. Acho que é só isso. Esse slide já tinha passado. Esse como intencionalmente reabrir a mordida, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre os braquifaciais, para dar um intervalo, para a gente poder almoçar. Os braquifaciais são os pacientes de cara curta. Eu me recordo, teve um congresso internacional no sul do país, no início do ano, e eu fui falar só sobre braquifaciais. E a mim me gusta falar de braquifaciais. Então, os pacientes braquifaciais têm a mordida profunda e a cara curta. E nos braquifaciais eu tenho que evitar não utilizar arco de Ricketts, acentuar e reverter a curva de Spee, para aumentar a FAI, não incluir os incisivos, nunca incluir os incisivos, promover a exclusão dos posteriores, e é óbvio que a exclusão é mais estável. Sim? Então, se tu tens normalmente um braquifacial, uma curva de Spee como essa, é muito comum. O braquifacial tem uma curva de Spee como essa. Eu vou tentar manter esse incisivo acá e excluir os posteriores. Sim? E lá forma, há alguns, sim? O arco de reversão, que o Gastão sempre usou, o australiano. O que mais? Às vezes põe batente no incisivo, batente por igual, né? No superior, elástico quadrado posterior, slip, cravo, fio para não abrir o sistema, né? Então assim, são cuidados. E aqui mira, neste caso, hicieron só intrusão incisivo. Mira como se quedou a cara. E os cirujanos, despreparados, completos, alunos meus, eu posso dizer que são alunos meus, e não me mostraram que estavam fazendo isso. Isso eles fazem escondidos. Então, porque era um paciente de classe 2, eles pensam assim, classe 2 eu tenho que avançar na mandíbula. Sim, pero em este classe 2, mira na maxila onde está no nariz e na maxila lá atrás. Né? E será o quê? Um avanço mandibular e uma metoplastia. Oh, Deus meu, quanta idiotice. Sim? E depois me disseram, professor, pero la oclusão se quedou bem. E eu pergunto a vocês, quem que vai mirar só em la oclusão? Só o ortodoncista, mas ninguém. Sim? Quando tu miras uma chica muito bonita, tu não perguntas, déjame de ser, olhar, mirar aonde a cúspide média vesicular sumolar superior está. Não. Quando tu mira uma chica muito bonita, tu mira na cara toda. Entendeu? E este caso eu tive que reoperar. Por quê? Porque a cara se quedou toda para trás. Mira, antes e depois, a metoplastia se quedou bonita. Sim, me gostou. E o perfil, o mesmo perfil de cara de prata, de deficiência de maxilar. Ou seja, tu não puedes tratar um classe 2 sem operar a maxila. Não puedes. Porque o resultado estético não vai ser também. Professor, mas eu não estou mirando ela, tu estás. Mas o paciente quieres. Se for para não tratar a estética, não necessitaria de cirurgia. Hoje, existem muitas formas de se tratar a maloclusão. E não necessitaríamos mais de cirurgia ortognática. O que os pacientes querem quando buscam a cirurgia ortognática, não se olvidem. Eles querem facial, airway e bite. E a primeira é facial. Tá?
Não adianta, não podemos ser hipócritas, não somos hipócritas. O que um paciente quer, quando vai à cirurgia ortognática, é resultado pela cara. Está bem claro? Essa é uma paciente minha que eu tratei, no último caso de obra, eu tratei, eu programei com um ortodoncista para tratar com uma oclusão definida. Ele me disse, pode definir a oclusão? Pode definir. É uma paciente com deficiência de maxila, supranasogenia no fundo, deficiência de mentón, uma cara muito convexa, um pouco de sorriso gengival, sim? E essa menina queria uma cara mais reta. E esta era a maloclusão. Mira, maloclusão de classe 1, sim. Pero maloclusão, quando o Dr. Edward Engel classificou as maloclusões, ele não classificou como tendo uma buena e duas malas. Não, são 3 malas. E se queda bem tranquilo para nós outros todos, que a classe 1 também é uma maloclusão. Sim? Não estamos dizendo que é buena. Então, se esse paciente vai ser tratado, e neste caso utilizou o Clarity Advance. Esse aparelho é bom, né? Ele é redondinho, né? É. Uma chuca, né? Aqui, olha aí. Oi para a cirurgia ortognática, outra coisa muito importante, que todos os cirujanos e ortodoncistas se recordam, não necessitamos mais de bandas, sempre brackets colados. Sim. Mas meu ortodoncista se bandou, tudo dentro. Tudo dentro. Melhor ainda. Principalmente para aqueles que estão interessando, a hora pode mandar. Eu não sou contra, mas os pacientes não gostam muito. E lá em si tampouco. Braços descolados. E acá, listo para a cirurgia ortognática, utilizando acero 19 por 25. E agora, eu cambiei os 2 arcos para pôr mentón sem mentoplastia. Sim? Mira, não há mentoplastia e nós pusemos um pouquinho de mentón girando o plano no sentido antioral. Acá com 15 dias, mira, a estrutura ainda com estrutura. E a paciente com 15 dias, 2 semanas pós-operatório. Acá com 3 meses, vai se começar a utilizar o Pride para iniciar a intercuspidação. E esse bracket é bom, por exemplo. Esse bracket vai muito. E aqui finalizando, ó, antes e depois. Antes e depois. Mas mesmo. Aqui quando você sacou o aparelho, ele acusou tudo bem. Utilizando as convenções. E o paciente acaba 8 meses depois. Mira como se queda natural. Não há paciente quirúrgico que pode ter o nariz aberto, o nariz protruído, cara de assim, ó,
igual Shrek, igual Fiona. Não se pode fazer isso. Sim, hoje a cirurgia ortognática se cambiou toda para que não tenha resultado feio. Sim, por isso que hoje, quando eu hago na cirurgia bimaxilar, eu sempre tenho que começar pelo arco inferior. Sempre se opera a mandíbula antes, depois a maxila. ¿Sí? Para que tu não tenha na cara de Fiona ou do Shrek. Antes e depois. Essa é a visão final. Alguma pergunta? Esse é outro retratamento, mira. Um paciente normal, faz meso, casi dólico, um pouquinho dólico. Dá uma impressão de dólico porque não tem mentol. Nesse caso, quando tu não tens nada de mentol assim, ó, às vezes eu pongo um pouquinho de mentol. Mira, na mordida aberta. Por que está aberta? Porque retratou e segue abrindo. Eu tenho um grande amigo ortodoncista que sua esposa, quando eram namorados, ela tinha uma mordida aberta. E ele começou tratando ela, quando namorada, na mordida aberta. E essa mordida recidivou 4 ou 5 vezes. E eu sempre pedia a ele: haga a cirurgia ortognática em ela, porque essa mordida aberta vai recidivar. E agora não necessita mais tratamento quirúrgico, porque agora todos os incisivos já se foram, ele absorveu todas as raízes, vai pôr implantes para tratar a mordida aberta, porque você conhece. E ó, é um ortodoncista aqui da classe solo de alambres, especialista em alambres, de la mulher com mordida aberta. Então, quando tu tienes 2, 3 recidivos, a mordida aberta se queda acá, então vamos segmentar. Mira, 90 dias de arco segmentado. Ele tem que ser segmentado acá. E acá depois eu deixo na teoria. Mira, quando tu segmenta a maxila, como ele botou, encaixa com dentro. Agora sim, tem que ser aplicado. O paciente antes e depois, pode ser depois. Só na teoria de maxila e mentol. Tudo por la segmentação. Outro paciente com recidiva de ortodôncia, faz cara larga, assimetria, pouco convexo, atresia de maxila superior, a cara atresiado e mordida aberta recidivada. Eu sempre digo, se tu tienes um overbite negativo, não pode operar na maxila sem segmentação. Sempre tem que segmentar, porque senão vai atender recidiva. Então, se ela foi operada há alguns anos, essa chica está incluída no livro da 3E. Fizemos alinhamento de nivelamento, depois se cortou o alambre quando chegamos no acero de inox. Mira, cortado dos dois lados. O alambre cortado e tu mantenha pelo menos 2 meses antes da cirurgia, para que os alambres te quedem desordenados. Daí temos uma simetria grande desse lado mais largo que este. Então, em si, a segmentação, mira como depois que tu segmentas,
como tem um encaixe perfeito, o antes e depois, o antes e depois, mira a locução. Acá no pós-operatório. Esse caso que ajuda a ser a convergência pelas raízes dos laterais, Então, questão assim, ó. foi cambiado os dois laterais. Abre um pouquinho, me ajuda. Mas não precisa muita coisa, um pouquinho só. Foi cambiado no prático, foi trocado. Ajuda na sedimentação. Mas não precisa de diastema. Só a inclinação da raiz. Você fala com isso aí, né? É isso que o ortodontista gosta, não é? Aí ficou, sobrou um pouco essa lá. Sobrou, eu deixei. Mira como se queda normal. Antes e depois, e antes e